Gente, um estudo revelou que quase a metade dos brasileiros, principalmente, e as pessoas nascidas aí entre 1985 e 2010, têm uma visão errada das finanças. E isso pode levar ao endividamento. O Vinícius foi conferir e conhecer de perto uma iniciativa que ajuda os jovens a ter uma visão de empreendedorismo e educação financeira. Veja aí. Lembra quando foi a última vez que você colocou as suas contas na ponta do lápis? Aqui o assunto não é só matemática, mas sim planejar o futuro. A Emily conheceu esses desafios de perto. Num dos projetos propostos, as equipes precisavam criar um produto ou prestação de serviço. Ela e as colegas desenvolveram um plano de negócios para fazer pulseiras personalizadas. E deu trabalho. Não imaginei, eu achei que seria algo muito mais fácil, que no plano de negócios tudo é muito bonito, mas quando a gente coloca na prática, a gente vê desafios que a gente não espera de ter. Então é algo bem complicado ali, mas depois a gente vai aprendendo a enfrentar esses desafios e no final deu tudo certo. Durante o curso, os alunos aprendem diversas habilidades, das mais simples até as mais complexas. Varia desde você aprender a lidar com o próprio tempo e até mesmo a pensar, a planejar um plano de negócio desenvolvendo um produto ou serviço. São coisas que são fundamentais para a vida adulta, principalmente num país onde as pessoas saem cada vez mais cedo da escola sem entender o que é educação financeira, ou até mesmo como administrar a própria vida. Dentro desse processo todo, a gente trabalha muito com a educação financeira, né? Por quê? Porque eles têm que aprender a ganhar o dinheiro, conquistar o dinheiro, mas a gente ensina a eles que precisa investir, poupar e doar, né? Então, nós não temos no Brasil uma cultura em sala de aula, nem mesmo na sociedade, de trabalhar com a educação financeira. Isso é uma coisa que está vindo agora com o novo ensino médio, né? Então, eles estão aprendendo agora e isso é reforçado dentro das aulas do empreendedorismo. Educação financeira é um primeiro passo necessário e que muita gente não consegue dar. Um estudo movido por empresas ligadas a crédito apontou uma preocupação principalmente com jovens brasileiros em idade produtiva. De acordo com a pesquisa, 43% da geração Z e 41% da geração Millennium têm uma visão equivocada das próprias finanças. Para essa economista, isso provoca um efeito devastador nas finanças, causa insegurança e pode gerar endividamento. Além disso, a falta de planejamento dificulta pensar a longo prazo e poupar para o futuro. Sim, o conhecimento técnico vai fazer toda a diferença, principalmente quando o indivíduo vai entendendo o efeito do dinheiro ao longo do tempo, né? Que ali é a fórmula dos juros compostos, que quanto mais cedo o indivíduo ele começa a se organizar financeiramente e planejar o seu futuro, mais patrimônio ele consegue acumular. Só que a gente tem que trazer isso de uma forma mais leve, para a pessoa não, talvez pela ganância, deixar de viver o presente. Então é equilibrar o presente e o futuro, mas quando o indivíduo começa antes, ele tem o tempo a favor dele, né? Então isso vai trazer esses benefícios, mas não só apenas o conhecimento técnico, trabalhar toda essa questão de realmente colocar em prática o comportamento financeiro. Aprender desde cedo é fundamental. É realmente um planejamento para a vida, né? É planejar a vida. Então você tem que ter essa noção, porque é a geração Z, que são os mais jovens, quando eles entram no mercado de trabalho, inclusive por falta de experiência e conhecimento técnico, a renda deles é menor. E com essa renda menor, mas eles têm acesso às redes sociais e eles querem alcançar o que as pessoas já possuem, mas são pessoas que levaram um certo tempo, construíram a sua vida e o seu patrimônio e eles querem atropelar as fases. O Murilo acabou de entrar no programa de empreendedorismo do CEP. Conversando com outros alunos que já passaram pelas aulas, ele entendeu que tem muito a fazer e já está pensando em um projeto com os colegas. A nossa ideia já está indo para frente. Assim, a gente olha para trás, os alunos regressam, né? A gente vê, cara, a gente pergunta para nós mesmos, como esse cara conseguiu fazer isso? Mas ao longo do curso a gente entende cada conteúdo trabalhado e a gente vai entendendo como é essa vida, né? Eu quero montar um estúdio de advocacia. Ou seja, já está pensando lá na frente. Tô, e o curso vai ajudar muito nisso. Gente, o importante é sempre manter, então, aí o controle e a educação financeira em dia.
por isso nós convidamos aqui, né? Quer dizer, nós vamos continuar agora com esse nosso bate-papo aí falando sobre poupança, investimento e dívidas. E a nossa convidada é a economista, que inclusive falou aí nessa matéria, né? A Cássia Girotto está aqui, vai tirar nossas dúvidas e vai falar sobre a importância. Aliás, hoje é o dia do economista, né? Quero mandar aí parabéns a todos os economistas que estão acompanhando a gente nessa tarde aqui, principalmente para a nossa convidada. Tudo bem, Cássia? Parabéns pelo dia. Boa tarde, obrigada. É um prazer poder falar um pouquinho dessa área que eu tanto gosto aqui. Cássia, mas começa então explicando pra gente como que funciona a poupança. A gente viu ali que os jovens, de repente, para essa modernidade, também não estão acostumados a tanto mexer com dinheiro. O papel ali também é tudo mais moderno. Como trabalhar tudo isso? Primeiramente, a gente tem que ter a ideia de que poupança é simplesmente uma parte da renda que não é consumida. Agora, quando a gente fala sobre a caderneta de poupança, aí é uma modalidade de investimentos. Mas aqui no Brasil, se tornou muito comum a gente chamar poupança a poupança do banco. Mas não, a nossa poupança é a parte da renda que a gente não consome. E a gente coloca lá na poupança para ela rentabilizar, né? Um valor que ela tem aí. Atualmente, nós temos a poupança que rentabiliza 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, quando nós tivermos uma Selic acima de 8,5%, e ela rentabiliza 70% da Selic e mais a taxa referencial quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, tá? Então, assim, o que o jovem ele precisa entender? Que é necessário ele elencar ali quais são as suas prioridades na sua vida, né, de consumo, as suas despesas essenciais que ele precisa ter, e dentro disso ele estabelecer uma parte que ele não vai gastar. O segredo é você não deixar para poupar no final do mês, tipo, paguei todas as minhas contas, aí eu vou poupar. O segredo entrou o dinheiro na conta, você já separa automaticamente uma parte para você planejar o seu futuro e colocar render juros. E assim, são vários tipos de investimentos também que existem, né? Vamos falar um pouquinho desses investimentos, o que as pessoas podem fazer, que não é só a poupança, né? Isso, a gente tem a poupança aqui no Brasil porque, na verdade, ela não incide imposto de renda, né? Só que ela só vai render no aniversário. O que isso significa? Se eu colocar um valor hoje, dia 13 de agosto, ele só vai contabilizar o rendimento dia 13 de setembro, né, no próximo mês. Então, não adianta se eu tirar no dia 12, eu já vou perder essa rentabilidade. E dentro dessa questão dos investimentos, a poupança ela é considerada renda fixa, né? Ou seja, você não corre risco de perder ali o seu recurso, mas ela vai rentabilizar de acordo com os indicadores de mercado, como a taxa Selic, que é determinada pelo Copom. Como eu mencionei anteriormente, a gente está com uma taxa de 10,5% ao ano. Então, assim, a gente tem disponível nos títulos do Tesouro Nacional, que a gente chama Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que ele vai render 100% da taxa Selic, mas a gente vai ter um desconto de R, que é a tabela regressiva. Só que quando a gente vai simular e comparar, mesmo a gente investindo no Tesouro Selic, tendo desconto de R, ele vale muito mais a pena em comparação com a poupança, que não tem desconto de R, mas ela rende muito pouco. Ou seja, trazendo ali de uma forma mais, né, grosseira, digamos que a poupança ela rende praticamente 6% ao ano. E a gente tem a Selic rendendo 10,5% ao ano. Então, é uma diferença ainda bem elevada e a Tesouro Selic ele é seguro tanto quanto a poupança, tá? E ele tem liquidez também. O que é a liquidez? Teve alguma emergência, precisou resgatar o dinheiro, você consegue acessar pelo seu celular mesmo, resgatar esse valor e utilizar no segundo dia, D+1, é o dia que você pede o resgate, no dia seguinte ele está disponível para você na conta. E Cássia, assim, para quem está endividado, como sair das dívidas também? O que pagar primeiro? Como lidar com isso? Porque a gente viu esses dias aí uns números altos de endividamento dos brasileiros, né? Mas como trabalhar com isso também? Uma coisa que eu acho importante reforçar aqui
é que é o conceito de endividamento, tá? Então, se você tiver uma parcela, qualquer financiamento ou qualquer coisa que você parcelou no cartão de crédito, você já é considerado uma pessoa endividada. A gente precisa estar mais atento aos níveis de inadimplência, que é o quê? Que é quando a pessoa ela não paga essa conta por pelo menos 3 meses. Então, quando a pessoa, ela às vezes acaba tendo parcelas demais, isso consome uma proporção muito grande da renda, é aí que a gente começa a ter uma pessoa inadimplente, porque ela não está mais vencendo pagar as suas contas, né? Então, primeiro ponto, se é uma família, a gente orienta a preservar a segurança familiar, se tem crianças envolvidas, então a prioridade é o básico da família, aluguel, condomínio, alimentação, saúde. Então, tira um valor da sua renda, observa suas médias de gasto nos últimos 12 meses em cada uma dessas categorias e já separa um dinheiro exclusivo para isso. E aí, em contrapartida, você também vai separando um valor necessário para você ir conseguindo aí quitar as suas contas, as suas inadimplências. A gente sabe, né, Cássia, que das maiores aí problemas é o famoso cartão de crédito, né? Essas dívidas, mas como sair dessas dívidas? Como tentar se organizar para zerar isso? Olha, o cartão de crédito, na verdade, se a pessoa, ela não... Eu sempre falo, tem que ter maturidade para usar. Eu não sou contra, tem gente que fala, o vilão, o cartão de crédito. Não, o cartão de crédito não é vilão. Vilão somos nós que não sabemos usar, né? Então, preservar o uso desse cartão, quando você for fazer a aquisição de alguns bens duráveis, tipo uma TV, um guarda-roupa, que possui um valor maior, daí você deixa isso exclusivo para parcelar esse tipo de compra, mas também cuidado para não comprar demais dessas coisas e não ocupar muito da sua renda para pagar isso. Então, o primeiro passo é realmente necessário fazer um raio-x financeiro. O que é isso? É você ver aonde você gasta o seu dinheiro. É fazer ali o teu orçamento, colocar na ponta do lápis, fazer uma planilha, estabelecer o quanto você gasta com alimentação, quanto você gasta com combustível, o quanto você gasta nos cafezinhos que você toma, porque às vezes a gente acaba agindo de uma forma muito automática e não para observar o quanto a gente está gastando ao longo do mês em questões supérfluas. Às vezes as pessoas se permitem demais no sentido de lazer, de shopping e acabam perdendo o controle. Então, realmente fazer esse raio-x, esse pente fino das próprias finanças, identificar aonde estão os principais, os gastos mais elevados, onde a pessoa percebe, né, que ela está exagerando. E aí voltar a ter um controle e ir cortando, né? Mas algumas ir cortando, coisas. A gente falando assim é fácil, né? Mas como trabalhar para cortar esses gastos desnecessários? Como lidar com isso? Porque tem alguns são impossíveis, querem tudo, né? Exatamente. Primeiro ponto, a gente fala muito sobre finanças comportamentais. Então você tem que ter em meta uma motivação. O que você quer? Porque as ciências, né, que a gente tem comportamentais, quando a gente tem uma motivação muito forte, intrínseca, a gente consegue se organizar, a gente consegue dizer nãos. Então é uma palavrinha pequena, muito famosa, mas que a gente tem uma dificuldade enorme de falar. Então, realmente colocar em prática. As primeiras vezes não serão fáceis, né? Porque você vai sempre querer comprar mais aquilo, querer ter mais algum acesso, querer acessar algum produto que você queira. Mas você precisa tentar ver em você qual que é o buraco emocional que você está querendo tampar com o consumo. Porque geralmente é uma questão emocional que a gente tem dentro de nós e a gente acaba utilizando isso através das nossas finanças, seja na alimentação, seja em compras descontroladas. Então a gente acaba utilizando esses escapes na nossa vida para tentar tampar questões emocionais que a gente tem. Por isso que as finanças comportamentais, elas vêm aí, têm ganhado muita notoriedade nos últimos anos, né?
porque a gente não trabalha só com a questão monetária, com a questão do dinheiro, mas o que te motivou a fazer isso? Como que você chegou nessa situação? Então é mais um momento de reflexão e pensar antes de consumir, né? Exatamente. Mas olha só, gente, eu vou deixar ali o Instagram também da Cássia ali, ó. Vou deixar na telinha, porque lá ela dá várias dicas, que o tempo aqui passa rapidinho, a gente está quase finalizando o programa, mas tá ali, ó, Cássia.Giroto, tem o ABC de economia, tá? São os dois Instagrams ali que ela sempre dá dicas e vocês podem interagir lá também. Cássia, gratidão, obrigada aí pelas dicas de hoje. Vamos economizar, né?